Olá, olá, olá. Chico Maia, atrasei muito hoje, gente. É porque o voo atrasou. Hoje eu não estou em BH, hoje eu estou em Vitória. Sextou direto da capital do Espírito Santo. E hoje não tem vinho, hoje tem água cristal. Vocês são companheiros. Vocês se lembram que eu estava com um torcicolo há 2 sextou atrás, né? O que aconteceu? Aquilo ali me travou a coluna. Como eu senti dor, estou tomando antibiótico, então hoje o vinho é água com limão. Saúde! Tomem um bom vinho por mim, bebam uma cerveja gelada. A Mãos de Célia tá aqui na minha frente e ela tá acabando assim, eu tô até com água na boca. Eu vou tomar um golinho. Ela está tomando um Negroni. Eu vou experimentar, deixa eu ver. Nossa Senhora! E eu fico aqui com a minha boa água com gás e limão. José Carlos Sarzedo. Rita, manda um abraço. Eu tô procurando minhas anotações. Você vai precisar? José Carlos Sarzedo. Rita, manda um abraço para mim. José Carlos Sarzedo, sinta-se muito abraçado. Ronilson, boa noite. André Silva, boa noite. Professora Alexandra Maia, boa noite. Paulo Fonseca, sempre aqui. Hélio Flores, boa noite. Boa noite de Almenara. Mili tá esperando indicação de vinho. Melhores, querida. Puxa, vai ficar para a próxima. Nova Era, Minas Gerais. Natália, Nath Guedes, boa noite. Deco, olha só, nós estamos com uma audiência extremamente qualificada. Natália Guedes, Júlio de Lagoa Santa, a minha querida amiga Daurinha entrou. Que bom te ver também. Davi Werneck, William, Abner, Fabrício Armand. Gente, olha, a semana... Não vai ser semana que vem. Vilma falou que você está muito bonita. Obrigada. Semana que vem, prestem atenção, hein? Vocês podem, por favor, cumprimentem. Dia 12 de junho, aniversário da Célia. Então, dia dos namorados, ela faz aniversário. E eu vou participar de uma festa dia 14 de junho. Tá todo mundo convidado, gente. Pode vir. Célia, manda o convite. Coloca o convite aí. Ai, gente. Então não vai ter sextou, que eu vou cantar parabéns pra Célia no horário do sextou. Que a festa tá marcada para as 8 horas. Então não tem jeito, eu tenho que ficar mais bonita ainda para poder ir na festa da Célia. Werneck tá internado vendo sua live. Você tá internado, Werneck? O que aconteceu? Melhoras pra você. Cris Fiuza, boa sexta. Aqui, ó, Cris, você botando essas tacinhas de champanhe, uma boa água mineral. Tô todo mundo falando que vem. Ai. Gente, pode vir, viu? Qualquer dúvida me contata no... Que ela passa o endereço. Que eu passo o endereço. Fábio, Fábio. O Fábio tá na Espanha. O Fábio mora em Portugal, tá trabalhando na Espanha. Ronilson, Zé Carlos Rocha. Bom, manda o endereço, pode deixar, gente, pode deixar, minha conta. Bom, vamos lá que eu tô enrolando, que essa semana nós vamos ficar aqui até depois da manhã. Essa semana tem de tudo. Vamos começar com o arroz tia Janja, porque tem um arroz tio João, e agora, Rita, você vai acabar mudando pro Espírito Santo. Gente, mineiro gosta de uma praia, né? Vocês vão te convir. Aí andar no calçadão, etc e tal. Juninho Duval, boa noite. Chico Maia vai postar o convite. Tá bom. Posta não, Chico. Não, você não convidou? Não. Assume. Eu assumo. Bom, gente, então vamos lá. Essa semana tem coisa demais. Vamos começar com o arroz tia Janja. Tem o arroz tio João e o arroz tia Janja. Esse arroz vai dar uma dor de barriga no governo, porque até agora o que eu estou vendo é só complicação. Primeiro, que o governo deveria ter refletido
o que ele não refletiu antes de tomar essa decisão de importar arroz e de pagar R$5 o quilo. Na verdade, nós já estamos vendo aí que ao pagar R$5 o quilo, o governo já está dando subsídio por quilo de R$1, porque ele vai vender o arroz a R$4 com a logomarca do governo. Só que os R$5 não vão ficar nos R$5. Nós já gastamos em 263 mil toneladas que foram arrematadas nesse primeiro leilão, 1.316 bilhões. Se a gente coloca 20% de subsídio, então nesse primeiro pagamento nós já temos 263 milhões que subsídio. Ou seja, o governo tirou de educação, tirou de segurança, tirou de saúde e nós não vamos ver mais esse dinheiro. Ele está subsidiando o preço pago pelo arroz. Eu fui ler com mais calma o edital. No edital o governo fala aonde que o arroz tem que ser entregue. Porque quando você faz uma importação, você inclui, né, o frete nessa importação e o preço é até o porto, onde que o navio vai atracar. Dali em diante, o problema, né, quer dizer, as praças não contempladas, eu me lembro aqui que Brasília não foi contemplada, se não me engano, Porto Velho não foi contemplado, esse arroz vai ter que chegar lá em Rondônia. E se o governo tem se o arroz tem a logomarca do governo, o governo vai querer que esse arroz chegue em tudo quanto é lugar. Afinal de contas, nós estamos em ano eleitoral e, na minha opinião, não foi ético da parte do governo entrar no mercado privado. Ele está mexendo com a dinâmica do mercado, oferta e demanda, diante de um apelo dos produtores de arroz do Rio Grande do Sul, de que tem arroz, que o arroz foi colhido, que não vai faltar arroz. Ele está criando um problema para quem já está com muito problema, que são os produtores do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul. Então ele entrou de uma forma populista, comprando arroz. Ele poderia inclusive ter baixado a alíquota de importação, mas não é papel do governo formar preço e garantir preço. Isso é lei de oferta e demanda. Ao fazer isso, ele tabelou o arroz em R$4 e pode prejudicar, sim, a margem dos produtores do Rio Grande do Sul, que plantaram, colheram, correram risco, e o preço que eles vendem, a margem que eles têm, é de acordo com as condições de mercado. Não é simplesmente pegar o dinheiro público e comprar arroz. Não é função do Estado. Ele poderia, repito, ter baixado o imposto, ou zerado a alíquota de importação e deixado que quem quisesse, supermercadista, quem quisesse importasse o arroz. Porque se é um bom negócio, iria ter quem importasse. Agora, o que foi feito pode, além de não ser papel do Estado, eles vão, no primeiro leilão foi 1.316 para 263 mil toneladas. Nós já sabemos que tem R$1 de subsídio, porque o governo pagou 5 e vai vender por 4. Olha que coisa boa, né? O governo pagou 5 e vai vender por 4. Ô, gente, em ano de eleição, isso é antiético. E não é a função do Estado gastar o nosso dinheiro importando arroz, comprando arroz e tabelando arroz. E o arroz já está aí. O arroz está sendo vendido a R$30, o melhor arroz que tem. Eu consultei antes de conversar aqui com vocês. Então nós estamos falando de R$6 o quilo. Aí o governo entra jogando, dando 50% de desconto no preço de mercado, R$4. Esse arroz vai chegar até setembro. E mais, o subsídio não vai parar em R$1. Porque as praças que não forem atendidas pelos vendedores de arroz, será que o governo não vai fazer o arroz chegar lá? Quem vai pagar o frete? Nós. Bom, essa é a novela do arroz. Boa noite, estou com uma dúvida danada. Eu volto depois só para continuar. A Célia está vendo sua dúvida aí. Sim, pode deixar. Bom, além do arroz, vamos falar da medida provisória dos créditos tributários de PIS e COFINS. Outro tiro no pé. Para tentar equilibrar o que já está muito mais do que desequilibrado, qual foi o grande erro desse governo? Gente, vocês estão me acompanhando desde o ano passado. Desde o ano passado eu falei que o arcabouço não ia parar em pé,
que a reforma tributária tinha sido só uma vitória política, que ela não foi colocada em pé também. O arcabouço foi colocado em pé, o governo veio e rasgou, porque ele mudou a meta. Ixi, e aí tem assunto para hoje, fresquinho, sexta-feira. O Haddad foi encontrar com membros do mercado financeiro e danou tudo. Quem acompanhou o mercado hoje viu que foi um estrago. Dólar a 5,32, bolsa caindo quase 2%, Petrobras caindo quase 4%. Isso tudo foi um mero encontro do Fernando Haddad com membros do mercado financeiro que gerou esse mal-estar. Mas vamos voltar à medida provisória, que é outro mal-estar. Então, vem o mal-estar da desoneração. Uma coisa que foi votada pelo Congresso e que o Lula barrou, né? E foi parar no Supremo. Aí o que fizeram? Um acordo, que esse ano a desoneração de 17 setores da economia e de municípios permaneceria. E a partir do ano que vem ela começa a ser escalonada, né? Até zerar. E vem um Haddad sem consultar ninguém. Isso é um governo democrático. Então, sem ouvir os empresários, sem ouvir o Congresso, ele chega com a medida provisória falando que as empresas não podem mais compensar os créditos tributários para arrecadar 29 bilhões. Gente, eu acho que eles nunca trabalharam, eles nunca produziram para saber que quando você tira daqui, você compensa, porque senão você quebra. Então você está ali produzindo, correndo risco, de repente vem uma medida provisória que vai onerar, tornar mais caro o seu produto, por não permitir que você compense aquilo que você vinha compensando até aqui. E isso vale principalmente para as empresas exportadoras e para cadeias muito importantes como o agronegócio e a cadeia de medicamentos. Então nós temos dois problemas com essa medida provisória. Primeiro, nós vamos ter uma perda de competitividade dos produtos brasileiros no exterior, porque eles vão ficar mais caros. Então a balança comercial será afetada. E segundo, nós vamos ter alta de preços no mercado interno, porque aquilo que a empresa, que a indústria, ela não conseguir compensar, ela vai passar para o preço final. É tiro no pé, nós vamos ter inflação, é alta de preço. E nós estamos falando de alta de preço de produtos básicos. Nós estamos falando de café, de óleo de soja, de medicamentos. Nós estamos falando de petróleo. Então, o governo, ele é muito... Quer dizer, ele está fazendo exatamente o que ele prometeu. Primeiro a gente ganha, depois a gente vê o que faz. Eles ganharam e ganharam prometendo gastar muito. Aumentaram o número de ministérios, aumentaram os auxílios, criaram um monte de novos programas, voltaram com o FIES, voltaram com o pé de meia, criaram o pé de meia, voltaram com o FIES, etc, etc, etc. Então, primeiro eles gastaram, primeiro a gente ganha, depois a gente vê o que faz. Primeiro eles gastaram para depois saber como. Primeiro a gente gasta para depois a gente ver como que a gente espreme a sociedade brasileira, como que a gente espreme as empresas, como que a gente espreme as famílias. Vamos tributar tudo. Eu prefiro o dinheiro na minha mão e na mão de empresários do que o dinheiro na mão de um governo corrupto e gastador. E aí, gente, a impressão em relação ao Brasil, a percepção é de que as coisas estão piorando e piorando rápido. Aí hoje o Haddad marca, como tem 2 semanas que a bolsa cai, apesar das bolsas lá fora estarem subindo. Aí nós vamos chegar na sexta-feira, que nós já estamos chegando fechando a semana. Então o mercado mundial, até quinta-feira, estava em lua de mel. Em lua de mel porque os Estados Unidos passaram a ter de novo grandes chances de cortar juros. Porque até quinta-feira todos os dados que saíram da economia americana foram muito positivos, indicando que a economia estava desacelerando e abrindo a janela para a possibilidade de corte de juros nos Estados Unidos até setembro. Quando chegou hoje, sexta-feira, sextou, payroll são os números do emprego nos Estados Unidos, do emprego e do desemprego.
O payroll veio forte demais. Esperava-se a criação de, no máximo, 220 mil postos de trabalho. Na média, 185 mil. E foram criados 272 mil. Quase que o dobro, né? O dobro não, mas 100 mil quase a mais da média. Esperava-se 185, foram 272. E aí o mercado azedou logo de manhã. As bolsas caíram, o dólar subiu em relação às principais moedas, e é claro, em relação ao real. E o mercado estava acompanhando mais ou menos o mercado internacional até a hora do encontro do Haddad com o pessoal do mercado financeiro. E nesse encontro, o Haddad diz que é fake news, que ele foi mal interpretado. Então eu não sei se é fake news o Haddad, né? Será que o mercado que estava lá, os representantes do mercado, todos interpretaram mal? Segundo o Haddad, sim, porque eles tiveram a percepção de que poderia haver mudança de novo no arcabouço fiscal, exatamente pelo ritmo de despesas não estar adequado ao ritmo lento das novas receitas que deveriam acontecer para pagar essas despesas. E o que nós vimos foi um vazamento de informações desse encontro, piorando o que já estava ruim. Então o mercado lá fora já estava ruim e já estava influenciando o nosso mercado. E aí os nossos próprios problemas, que são sempre os mesmos, né? Falta de gestão pública, falta de responsabilidade fiscal, se agravaram e agravaram na percepção do mercado. E o que nós tivemos foi um desconto. O Brasil está descontado. A bolsa em 15 pregões caiu 13. Então nós estamos com problema há 3 semanas que nós estamos piorando. O dólar, a bolsa no ano já está caindo 9. O dólar só hoje subiu 1,41 e fechou a 5,32. Gente, há um mês atrás esse dólar estava a 5. Nós estamos com o dólar a 5,32. A bolsa caiu hoje 1,73. Os juros, é claro, subiram e não vão cair. A Selic não será cortada na próxima reunião, no dia 18 e 19 do Copom. A Selic deve ficar por aí. E esses ruídos, né? O Haddad fala que ele falou o que ele falou, fala que ele não falou o que ele falou. E é óbvio que não, tinham 14 representantes do mercado. Será que todo mundo entendeu errado? Ninguém entendeu errado, porque todo mundo já está fazendo conta. Eu já estou fazendo essa conta desde que o Lula assumiu. Que eu falei, estão aumentando as despesas antes de garantir as receitas. E agora, preparem-se, nós não podemos, nós temos que evitar esse retrocesso, essa fome arrecadatória. Eles vão querer botar imposto em tudo, para poder não passar tanta vergonha. Eu falei aqui e repito, segundo o FMI, nesse governo Lula, não teremos superávit, e o Brasil pode chegar em 2026 com uma situação fiscal como a da Ucrânia, que está em guerra. E é isso. Então o resumo da semana basicamente foi esse. Uma semana onde uma percepção de risco que já havia em relação ao Brasil, ela foi ampliada. E ampliada pelo próprio ministro da Fazenda em um encontro com o setor financeiro. Então nós temos o governo sinalizando a incapacidade dele de equilibrar as contas públicas. E por outro lado, nós temos no horizonte um Banco Central independente que, através da sua atuação de política monetária, tem conseguido conter a inflação. E esse Banco Central independente pode ter interferência, ingerência política a partir de 2025, com a saída de Roberto Campos Neto. Da mesma forma que a Petrobras sofreu. As ações da Petro chegaram a cair quase 4% hoje. Por quê? Segunda-feira será anunciada a nova diretoria. A Magda Chambriard vai ter um encontro com o Lula. E o que vai acontecer? O que o mercado está ouvindo, que é muita pressão dos grupos políticos na indicação dos diretores. Se isso não é ingerência política, eu não sei como é que é o nome disso não. Então a credibilidade é uma coisa que se perde em segundos
e leva séculos, anos para ser construída e minutos para ser perdida, dependendo da ação do governo. E o que nós estamos assistindo de novo, o Lula 3 está parecendo um Dilma 3. E eu estou falando isso. Tudo que está acontecendo me remete ao que aconteceu no governo 2 de Dilma Rousseff, no Dilma 2. Esse descontrole fiscal, onde os ministros não sabem, eles vão mudando a meta. E aí a gente vai percebendo que o governo está perdido na gestão. Acabei, é isso. Acho que era o que eu tinha para falar nesse sexto de hoje. Mas, Rita, tem umas perguntas. Olha, o Alves 4274, ele falou o seguinte: boa noite, Rita. Estou com uma dúvida danada. Tenho FMP na Eletrobras, porém estou perdendo dinheiro. Quando atingir o valor investido, convém vender para não perder mais? Não. O que aconteceu com a Eletrobras? A Eletrobras foi privatizada. E todo mundo, eu aconselhei muita compra e permaneça comprado. O que está acontecendo com a Eletrobras? Que já ela é uma empresa privada, pulverizada. Só que o governo está querendo 4 assentos no conselho para poder colocar ou usar o conselho da Eletrobras como moeda de barganha, como cabide de emprego para político. Isso está em negociação. E o governo, a pressão do governo é porque quem concede licenças, né, principalmente as licenças ambientais, para que uma empresa de energia construa suas linhas de transmissão, por exemplo, ou invista, né, no seu próprio negócio, na construção. O problema da Eletro, no momento, é a construção de linha. Então fica frio, porque os governos passam. Então é uma empresa que está depreciada pela possibilidade de ingerência política, mas é uma empresa privada. Então não está acontecendo só com a Eletrobras. Gente, a bolsa está toda caindo, o mercado de capitais está acabando. Então calma, está descontado, está de graça. Uma hora a coisa vira. Não agora, né? não no curto prazo. Mas, eu não sei, isso aí é dinheiro de fundo de garantia. Então, esse é dinheiro de aposentadoria. Fica frio, você vai receber dividendos e as ações da Eletrobras com certeza se valorizarão, que é uma grande empresa. O AB Freitas, ilustre Rita Mundim. Primeiramente, declaro oficialmente que sou seu fã. Outro sim, sinta-se convidada a visitar a cidade de Turmalina, Vale do Jequitinhonha. Eu conheço. Estamos de portas abertas para recebê-lo. Como é que ele chama? Aqui, AP Freitas. AP Freitas. Meu pai foi diretor da Codevale, Comissão do Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha. E eu sempre fui muito curiosa e muito agarrada a ele. Então, quando eu estava de férias e ele viajava para fazer as visitas técnicas no Vale do Jequitinhonha, eu ia junto. Então, eu conheço e amo o Vale do Jequitinhonha, mas será um prazer retornar a Turmalina. Muito obrigada pelo convite. A Magda Rodrigues pergunta: Rita, como a Petrobras está fazendo para conter os preços dos combustíveis? Ela não está fazendo nada. Ela simplesmente, quando houve a troca de governo, houve a troca da política de preços. Só que ninguém no mercado sabe qual é a política de preços da Petrobras. Então, segundo o Jean Paul Prats, que foi demitido, eram inúmeras variáveis e o governo queria manter o preço do combustível mais estável. Mas o que nós estamos vendo? Eu, pelo menos, estou vendo. Cada semana sobe 10 centavos. Mas não é a Petrobras. Quem está subindo são os postos. E o que acontece? Você tem o etanol, que isso aqui é muito curioso. Porque você estava na entre-safra, mas agora você já está na safra. A tendência deveria ser de queda. A Petrobras não está reajustando. Não está. E ela está perdendo dinheiro com isso. Quando o preço do barril sobe, quanto mais o barril sobe, o dólar sobe, pior para a Petrobras, porque ela não está reajustando. A política de preços anterior era muito clara. Tudo aquilo que afetava o preço da commodity que ela produz, que é petróleo, era repassado.
de tempos em tempos. E a gente sabia, porque a gente sabia quanto que o petróleo tinha subido, quanto que o dólar tinha subido. Só que agora o petróleo tem caído, apesar do dólar estar subindo. Mesmo assim, a semana passada eu olhei na Bicom, a defasagem já chegou a 16%, depois voltou para algo em torno de 5%. A maior defasagem é na gasolina e não no óleo diesel. E tem que olhar na Bicom, se vocês quiserem acompanhar a ABICOM, Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, você tem todo dia como é que está a defasagem, tá? Mas não existe o mercado, todo mundo desconhece qual é a política de preço da Petrobras. E a nova presidente, a Magda Chambriard, ela deixou claro que eles não vão ficar praticando reajustes frequentes, ou seja, ingerência política. Você não tem um parâmetro de correção de preço dentro da Petrobras, na minha opinião. Rita, nós temos algumas perguntas que as pessoas deixaram no seu Instagram. Vamos lá. A primeira pergunta é da Nájila Pedrosa. Você viu se você respondeu todas aqui? Tem uma aqui atrás, ó. Nesse governo só tem coragem de investir. Eu não consigo ler, que já passou. Desse governo, muito obrigada. Nesse governo só tem coragem de investir em CDB não, e né? Dólar. Não, tá. Só... Né? Muito obrigado. E o Alves, muito obrigado pelo esclarecimento. Vou ficar tranquilo em relação à Petrobras. A Eletrobras. O José Antônio. Eletrobras. Eletrobras. O José Antônio, que é nosso fiel escudeiro. Fiel escudeiro. Eu assustei com os valores que a queda da Bolsa já teve no mandato do Lula. Um verdadeiro absurdo. A Bolsa chegou a 136 mil pontos. Hoje ela está a 120 mil. No dia 30, último dia de março, a nossa bolsa foi eleita a pior bolsa do mundo. E ela estava a 127 mil pontos. De lá para cá, as bolsas europeias, as bolsas americanas voltaram a bater recordes históricos. A bolsa japonesa e a nossa, que já era a pior do mundo, a 127 mil pontos, ela fechou hoje a 120.767. A bolsa é o preço do futuro do Brasil. É a expectativa de valorização das nossas empresas. É a expectativa de crescimento do nosso PIB. Eu esqueci de falar. Eu esqueci de analisar o PIB. Saiu o PIB, né? Essa semana, 0,8%. Gente, isso está no retrovisor. O crescimento de 0,8% do PIB está no retrovisor. E o que eu tenho a dizer é que, se a gente analisar os números, o melhor dado que veio no PIB do primeiro trimestre foi a formação bruta de capital fixo. O que é a formação bruta de capital fixo? É o investimento das empresas em máquinas e equipamentos para aumentar a produção. Isso é muito bom, porque se as empresas estão comprando máquinas e equipamentos para aumentar a produção, você tem a expectativa de crescimento futuro. E novos empregos serão gerados. Esse número cresceu. Mas, na hora que você olha a taxa de investimento e a taxa de poupança, as duas caíram. Então, se a taxa de investimento cai e a taxa de poupança cai, nós estamos queimando poupança. Então, o crescimento do PIB está sendo por consumo e não por investimento. Então, um crescimento por consumo, ele não se sustenta. Ele não é tão sustentável assim. E por que nós estamos tendo um crescimento por consumo? Porque houve uma queda na taxa de desemprego, saiu a PNAD contínua, né, de 7,9 para 7,5, é o menor índice de desemprego desde 2014. Nós tivemos a antecipação do 13º, que é a política do governo de querer incrementar a economia. O que mais que nós tivemos? Tivemos a antecipação do 13º, dos aposentados, tivemos um aumento da massa de rendimentos. Ela subiu, segundo os últimos números da PNAD, anualmente, a alta foi um pouco mais de 7%, quase que o dobro da poupança. Saiu um dado hoje muito interessante. Desde 2020, que a gente não tinha uma captação na poupança tão grande quanto a de maio desse ano, 8 bilhões. O brasileiro, mas aí vem a tristeza, né, gente? Por quê? A geração de empregos são empregos
O salário médio é 3.151, o salário médio hoje do brasileiro, segundo o IBGE. Vamos lá, por etapas. A tristeza é que nós não geramos emprego de maior renda. A gente não tem uma indústria ou a geração de empregos dessa indústria 4.0. A gente não tem no setor de serviços empregos mais qualificados. Então o aumento da renda média anual foi de cerca de 4%. O aumento da massa salarial, porque caiu o desemprego, foi de 7 alguma coisa. Então, isso fez com que o PIB do primeiro trimestre fosse tocado, né, puxado pelo setor de serviços. E o destaque no setor de serviços foi o comércio. Comércio o quê? Comida, supermercado. Nós estamos comendo e estão comprando um pouquinho mais de roupa e de medicamento. Então, assim, o setor farmacêutico, né, houve também na indústria uma melhora na indústria de transformação. Houve um destaque para a venda de veículos, porque a indústria patinou, caiu 0,1%, mas dentro da indústria, a indústria de transformação teve um desempenho bom. O agro cresceu 11,3%, mas em relação ao mesmo período do ano passado, ele caiu 3%, porque teve quebra na safra de soja, na safra de milho. Então o agro não foi tão bem assim, por problemas climáticos. Então, isso está no retrovisor. Nós temos que continuar impulsionando esse crescimento sustentável. E o crescimento, quanto mais ele se dá pela via do investimento, melhor. Então nós tivemos um crescimento, mas pela via do consumo, graças à queda, à pujança do setor de serviços, né? Que contratou muito. Então, o dado positivo que eu quero comemorar é que do primeiro tri de 24 para o último de 23, houve um crescimento do investimento das empresas em 4,5%. Esse foi o melhor dado. E isso tem que se manter para que essa taxa anualizada de investimento não caia. Ela caiu. Caiu a taxa de investimento, caiu a taxa de poupança. Então queimamos poupança e não investimos tanto na base anualizada. É isso. O André de Curvelo, ele está mandando um grande abraço. André CDL Curvelo. Grande André, presidente da CDL Curvelo. Um abraço para você, para sua esposa. Tô com saudade, hein? Vocês estão precisando me chamar para ir conversar com o pessoal e ele tá da confraria. Ele está perguntando, bolsa caindo, bom para quem quer comprar? A bolsa tá ficando assim. Gente, olha, eu não acredito, por exemplo, lojas americanas bateu o menor valor da história. Se comprar um papel por 34 centavos, a loja americana não vai quebrar. Eles estão fazendo um aumento de capital. Então, eu estava até lendo uma reportagem hoje, no avião, de um cara, ele lembrando, né, da Kepler Weber, o que eles chamam de penny stocks. O que é penny stocks? São ações que valem menos que $1, né? Porque a moeda americana, o penny é 1 centavo de dólar, né? Então, eles chamam as ações que valem menos de $1 de penny stock. E ele contando, e é uma boa a gente procurar essas oportunidades. Então você teve uma queda, Magazine Luiza despencou, já fez um implit, Americanas vai fazer um implit, a Oi, atrás da Oi tem o BTG. Então quem tiver coragem, compre e espere, compre para os netos, compre para os filhos, o recém-nascido, que você pode ter uma belíssima surpresa daqui a alguns anos. Mas antes disso, você tem que ver a capacidade de sobrevivência da empresa. Eu acho que Americanas, com o Jorge Paulo Lema, não quebra. Você pega uma Oi com o BTG atrás, não quebra. O que mais? Magazine Luiza, muito difícil de quebrar. Então, o setor varejista sofreu demais. Então, o setor varejista está extremamente descontado e de graça pelo sofrimento que eles passaram. Então, pensem essas ações, né? E guarda aí 5 anos, joga na gaveta de meia e espera.
Rita, o De Noronha Effect. Peraí, Castro Belo, um abraço pro meu papai, José de Castro. Vai fazer 100 anos. Ô, Castro Belo. Eu me emocionei que eu tô lembrando do meu. E nesses últimos dias eu tenho tido muita saudade do meu pai. Um beijo pro seu pai e que ele faça 110, 120, 130, cuida bem dele. Um beijo, seu José de Castro. O que você acha, o De Noronha Effect? Rita, o que você acha que vai acontecer com o mercado imobiliário? O mercado imobiliário, a gente chama esses setores, varejo, imóvel, né, do setor cíclico da economia. Então, quando a taxa de juros cai e você tem um horizonte mais certo pela frente, o mercado imobiliário bomba. O que nós temos visto até aqui é o contrário, né? O mercado imobiliário agora ele vai sofrer um pouco. E como ele vai sofrer um pouco, para quem tem dinheiro, é hora de boas oportunidades. E tem os fundos de investimentos imobiliários, né? Então é uma boa também. Mas o mercado imobiliário deve desaquecer em função dos juros permanecer mais alto. Então, se houvesse aquela tendência da taxa de juros da Selic de cair até 8,5%, né, 9%, o mercado estaria bombando. Mas para quem... Eu acho o mercado imobiliário muito interessante. Principalmente loteamento, quando você percebe que a cidade está crescendo para um determinado lado. Mas, repito, hoje você também pode investir no mercado imobiliário através dos fundos de investimento imobiliário. E tem aquele site que eu vivo passando para vocês, né, que é o FII, né? Ele traz todos os fundos, você pode simular lá que tipo de fundo imobiliário que você quer, se é de logística, de galpão, se é shopping center, e se é loja, e aí vai. Então, esse site é muito bom para quem pega um sábado aí, e passar o sábado pesquisando, porque isso vai muito da pessoa, né? Aí você tem o rendimento que é acreditado para você, o dividendo que vem dos aluguéis, no caso, por exemplo, dos fundos imobiliários de shopping center, e você tem um dividendo e tem a cota que pode se valorizar. Em cima da valorização da cota, você paga 20% de ganho de capital. O dividendo é isento de imposto. Então é uma forma de você constituir renda, né, uma renda mensal interessante, e com um lastro muito bom, que é real estate, né, que é o mercado imobiliário. Mas também sou a favor de quem tiver dinheiro para comprar imóvel agora, é uma ótima. Principalmente se você conhece a cidade que você mora, se você conhece onde você tem, por exemplo, o sítio ou fazenda. Então, você pegando a área de expansão, é muito interessante. O Anderson Gupandu, você acredita nos números do IBGE? Tá havendo uma... Por enquanto, eu acho que eles permanecem confiáveis, né? Mas vamos ver, porque existe uma desconfiança muito grande em cima do presidente do IBGE. Quando ele foi indicado ao Pockmann, quando ele foi indicado para o cargo pelo Lula, vários ex-presidentes do IBGE se manifestaram preocupados com a indicação dele, pelos trabalhos anteriores que ele já havia desenvolvido, principalmente no governo Dilma. Vamos às perguntas do Instagram? Vamos. Então, algumas pessoas no Instagram fizeram umas perguntas e a gente ficou de responder aqui. A Nájila Pedrosa: o que você acha das feministas? E eu te pergunto, Nájila, o que isso tem a ver com economia? A Célia já respondeu. A Vânia Rocha pergunta: na sua opinião, qual a melhor forma de investir seu dinheiro? Qual o melhor banco? Olha, banco, quando a gente fala em banco, a gente está falando em banco comercial. Banco comercial, o que ele tem ali? Ele tem para te vender um papel que ele emite chamado CDB, Certificado de Depósito Bancário,
e que é onde ele capta funding, ele capta dinheiro, né, para ele emprestar. Ele usa o dinheiro do depósito à vista, depósito a prazo, né? E quando você faz um CDB, um RDB, você está dando ao banco dinheiro para ele fazer spread, ou seja, ele compra seu dinheiro e vende para alguém e ganha a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Isso é o chamado spread bancário. Bom, você tem que, e os bancos hoje, eles têm na prateleira, eles têm títulos de outros bancos, eles têm muito fundos para vender, porque a indústria de fundos no Brasil cresceu muito, né? A indústria que a gente chama de assets, né? Então você tem gestores que administram dinheiro de muitas pessoas através de fundos de investimento. Aí você tem fundos de investimento imobiliário, você tem os fundos de investimento do agronegócio, os FIAGROS, e você tem uma família de fundos que você pode entender cada um deles na CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que é o xerife do mercado. E ela que regula e que fiscaliza os fundos. E aí, na carteira desses fundos, você pode ter renda variável, bolsa de valores, você pode ter renda fixa privada, que são títulos de empresa, você pode ter de empresa e dos próprios bancos, né? Que aí é financeiro. Então você pode ter títulos financeiros, você pode comprar tesouro direto, você pode aplicar na Selic, você pode comprar o tesouro com IPCA mais juros. Então você tem uma gama, tem que saber qual é o seu perfil. Então você tem renda fixa e renda variável. O que você quer fazer com o seu dinheiro? Que risco você quer correr? Qual que é a diferença? Na renda fixa você recebe juros. Você compra e vende dinheiro e recebe juros, que é a remuneração da moeda. Na renda variável você compra e vende ativos reais. Você compra um imóvel, você compra uma vaca, você compra um cavalo, você compra um quadro e depois você vende. Se o valor de venda for maior do que o valor de compra, esse aí é seu lucro e ele é nominal, você não pode corrigir. Na renda fixa, você tem a possibilidade de comprar ativos financeiros. Então, você tem ativo financeiro e ativo real. Na renda fixa, você compra ativo financeiro que serão corrigidos por um índice. Aí pode corrigir pela inflação, pode corrigir pelo CDI, pode corrigir pela Selic. Então eles podem ser pós-fixados, quando você corrige por um índice, você compra hoje e vê quanto que esse índice variou do dia que você comprou até o dia que você saiu. E você pode ter o índice mais um prêmio e mais juros, ou só o índice, como é o caso quando você compra uma LCI, uma LCA que não é pré-fixada, aí você tem CDI mais 2%, CDI mais 3%, ou 90% do CDI, 98% do CDI. Então essa é a sua remuneração. E você pode ter na renda fixa títulos que te dão um índice, o IPCA, que é a inflação, mais juros. Então se você compra uma NTN-B do governo para 2035, você vai receber a inflação, seja ela qual for, mais os juros do dia que você comprou. Então você tem a parcela pré-fixada, que é o preço dos juros naquele dia, mais a inflação. Esse juros está girando hoje em torno de 6,35. Mas em 2021, antes da eleição, né, 2022 foi ano eleitoral, esse juro estava em 3,5%. Então, para vocês verem como. E os juros é o prêmio de risco. Quanto maior a percepção de risco que você tem do emissor daquela nota, do emissor daquele papel, maior é os juros que ele paga. Então, por exemplo, os bancos AAA, os bancões, né, os Big Five aí, eles vão te pagar, dependendo do valor investido, eles vão te pagar um percentual do CDI e não 100% do CDI. Agora, se você tem muito dinheiro, você vai ganhar no mínimo o CDI. Por isso que quem não tem muito dinheiro, eu aconselho a comprar o Tesouro Selic, porque o Banco Central, o Tesouro, né, emite os títulos da dívida brasileira, e esses títulos da dívida brasileira, eles pagam a Selic cheia. Então você vai ganhar a Selic, e a Selic é o CDI. É por aí. Muito bem. O Hermani,
Ele pergunta: por que nos faz uma reforma tributária justa e descomplicada? Descomplicada essa reforma promete ser. Justa eu não sei, porque ela não está em pé ainda. Ela será definida através de leis complementares. Mas já está todo mundo achando ruim. O que está saindo do Congresso parece que, ao invés, porque a promessa era descomplicar, né, para a nossa vida, para a gente enxergar um imposto único, essa é a ideia. Mas me parece que atrás disso pode haver um aumento de carga tributária. Já tem gente chiando na educação, já tem gente chiando na saúde. Isso me preocupa, porque nós somos consumidores de saúde, né, do setor da cadeia de saúde, da cadeia de medicamentos, da cadeia de educação. São coisas básicas. E o agro já está chiando, estão botando imposto onde não tinha. E vamos ver. Muito bem. Boa, José. Essa aqui eu quero responder, que até eu estou lendo. Porque o governo não fala em reforma administrativa. Essa é a pergunta que todo brasileiro tinha que ir para a rua. O governo só fala em gastar. Ele não fala em nenhum tipo de medida para controlar gastos. E a principal seria a reforma administrativa. A reforma administrativa, na minha opinião, como economista, como cidadã, tinha que ser antes da reforma tributária. Porque primeiro você reforma o Estado, você enxuga o Estado, para depois você ver quanto que você tem que cobrar da sociedade para pagar o custo desse Estado. Aqui é tudo o contrário. Primeiro a reforma tributária, e a gente nem sabe se vai ter reforma administrativa, porque esse governo, o que ele faz é aumentar o número de funcionários públicos. Eu não tenho nada contra funcionário público, pelo contrário, eu sou grata, porque são os funcionários públicos lá na ponta, na linha, no chão de fábrica, que nos servem. Mas o problema é que não existe um plano de cargos e salário que remunere quem trabalha, porque você coloca altos salários de todas as mordomias no topo da cadeia, do executivo, do legislativo e do judiciário. E na hora que você olha saúde, educação e segurança, eles não ganham nada perto do que esses que ficam lá no topo da cadeia estão ganhando. Então é um absurdo o que acontece, e por isso que eu sou a favor de uma reforma política, porque é essa reforma que não sai, essa reforma política, e do jeito que está, é isso que permite que eles legislem em causa própria. Então eles legislam para eles, para os altos escalões, criando uma casta de funcionários públicos que compromete toda a receita paga pelos cidadãos e compromete a qualidade do serviço público, porque quem trabalha não ganha o que deveria ganhar. Não estou falando que lá em cima não trabalha, não, mas em compensação, se você comparar, em comparação com o professor, com a força de segurança, com o médico, com o enfermeiro, eles não trabalham nada. O Ronald Ferreira, o que podemos esperar para o segundo semestre? O segundo semestre vai ser bem tenebroso. Eu falei isso aqui no início do ano, que estava aquela euforia no primeiro trimestre. E o que aconteceu? O governo não entregou. Ele não entregou as contas equilibradas e não entregou a reforma tributária. E nós vamos ter o que no segundo semestre, meu amigo? Eleições, acabou. Feliz Natal. O Arilson Lima, você é uma comentarista política? Não. Gosto muito dos seus comentários e posicionamentos. Ele afirmou se eu sou... Ele perguntou. Não, eu sou... Gente, as decisões são políticas e as consequências são econômicas. Eu não tenho como falar de economia se eu não falar de política. Das decisões erradas que são tomadas politicamente, comprometendo a vida dos brasileiros. Obrigada, Rita, você além de inteligente é necessária. Obrigada, Mili. O Wagner Dias, qual o real motivo da B3 estar com déficit? Para onde está indo o dinheiro? Não tem negócio, a B3 vive de negócio. Eu estou falando isso na Itatiaia todo dia. O mercado de capitais brasileiro está morrendo. Na segunda-feira passada, que foi feriado dos Estados Unidos, dia dos veteranos, lá é Memorial Day. Foi Memorial Day nos Estados Unidos, segunda-feira. A Bolsa negociou 10 bilhões.
Jesus Cristo, isso não é nada. Isso não é nada. Isso não é bolsa, é porchete, é porta-níquel. Um mercado de capitais forte mostra que a economia do país é forte, porque o mercado de capitais, lá a bolsa é o supermercado das empresas. São os lançamentos, é a participação do público comprando ações que financia o crescimento das empresas. E aqui no nosso mercado, você pega, nós só temos Petrobras, Vale e Banco, não tem mais nada. O Brasil se resume a Petrobras, Vale e Banco. Então, Petrobras é estatal, Banco do Brasil é estatal, a Vale é uma semi-estatal, né, pela participação que a Previ, que é a Caixa dos Funcionários do Banco do Brasil, tem na empresa. Então, gente, isso é uma tragédia. Se o mercado de capitais é ditado por empresas estatais, o nosso país, o governo, gente, não é função do governo produzir crescimento, produzir PIB. Isso é função da iniciativa privada. É por isso que o Brasil não cresce. Esse é o grande problema. E foram essas as perguntas para o Instagram. Mas tem aí. Rita, você além. Pedro, a carga tributária vai aumentar. Investir no Brasil é risco alto. Não tem segurança jurídica. Irão embora. Não. Já foram. A saída de capital financeiro é a maior desde a pandemia. Então não está entrando dinheiro. E o investimento direto no Brasil, que é o dinheiro do gringo que entra para comprar Brasil, está 30% abaixo. Ano a ano, né? Então caiu 30%. Gente, o gringo já foi. Por isso que a Bolsa está negativa. Porque a Bolsa vive de negócios. Se não tem negócio, ela não ganha. Ela ganha corretagem. A cada negócio realizado, ela cobra uma taxa. E aí a corretagem vai... Se você olhar a sua nota, você tem a corretagem legal, que vai para a instituição financeira que intermediou. Depois você tem uma taxa, que é da própria Bolsa. Então, sobre toda operação, a Bolsa puxa o dela. Se está diminuindo, se não tem operação... E eu tenho uma coisa para contar para vocês. O prefeito do Rio, aquele maluco, só podia ser do Rio de Janeiro, mandou um ofício para a Câmara de Vereadores. Ele quer abrir outra bolsa no Rio de Janeiro. Eu não sei, para negociar o quê? Só se for a bolsa, não vou nem falar. Couto. Ainda mais no Rio de Janeiro, no né? Final, ao apagar das luzes. Ô Rita, quando o Trindade pergunta, quando você vai lançar sua coluna dia no YouTube? É uma boa, ô Chico, vamos trabalhar. Eu vou lançar o curso, gente, eu juro. Eu fiz um pacto com o Chico Maia e com a Célia. Com a Célia eu não vou fazer muito pacto não, porque ela tá trabalhando muito ainda, mas ela vai, a partir de novembro, ela vai ficar mais firme na equipe. Então nós estamos querendo lançar o primeiro módulo do curso até dezembro. Vai ser assim, vocês vão dar de presente de Natal. Formação e informação no mercado financeiro. No mercado em geral, né? Eu quero fazer um curso mais genérico sobre economia, porque a economia está presente em tudo. Então, essa é a ideia e a gente vai trabalhar muito nisso nos próximos dias. E se Deus quiser, presente de Natal vai ser o curso. Saudações piranguenses. Então, a piranga, já falamos de piranga semana passada. Acho que insegurança jurídica influencia bastante nas decisões de grandes players. O que você acha? Concordo, assina embaixo. E o Brasil não caminha para segurança jurídica. Pelo contrário, cada vez mais para insegurança jurídica. Como diria o Malan, no Brasil até o passado é incerto. Porque eles são capazes de mudar o que foi decidido no passado. É o que está acontecendo com essa medida provisória de PIS/COFINS. É um absurdo. E o Couto tá falando que amanhã ele assiste tudo. Então, tá bom, é isso. Couto. Vambora, né, gente? Bora, gente. Beijo. Foi um prazerão. Beijo. Tudo de bom, viu? Tchau, gente. Tchau, gente. Um abraço. Semana que vem, sexta-feira, todo mundo aqui em Vitória.
porque é a festa da Célia. Então, não tem sextou. Viu, tá Couto? Vem pro meu aniversário. O aniversário é dia 12. Manda um parabéns para elas. Vamos cantar parabéns. Vamos ver. 12 de junho. Parabéns, Célia. Então, sextou da semana que vem, a gente vai fazer um sextou especial. Eu vou responder perguntas. Ele vai ao ar, mas não será ao vivo e a cores. Eu vou estar tomando uma, que até lá o antibiótico já acabou. Sim. Eu vou tomar um bom vinho e vou dançar a noite inteira. Tchau, gente. Tchau, pessoal.